Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E a gente chega aqui, cara, com o oferecimento de Vivi Homes Orlando. Cara, você pode estar fazendo investimento aqui, dolarizando o seu patrimônio em Orlando, com a Vivi Homes Orlando. Procura lá aí, cara, vale muito a pena, dá uma avaliada. Você que tem apartamento próprio, tem investimento no Brasil e você quer dolarizar o seu patrimônio e ainda, além de dolarizar, o valor, ele está sempre atualizando, porque são imóveis, você pode procurar, que ela vai te dar o melhor atendimento. Fala que veio do Paparazzo Rubro-Negro, que você vai ter desconto na hora do fechamento, tá certo? Uma outra coisa importante da gente trazer aqui é que você pode garantir presença nos principais jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. Chama eles aí, pergunta sobre cada jogo, o jogo que você quer ir, Buenos Aires, Maracanã, Libertadores, Brasileiro, final, tudo isso você já pode fazer a pré-reserva, tá? Também, inclusive, da final. Eu quero também convidar você a estar conhecendo aí o aplicativo, né, o SofaScore. Você que ainda não conheceu, ainda não baixou, já me viu falar várias vezes aqui, mas não baixou ainda, aproveita, vai lá, baixa o SofaScore, você vai com certeza gostar muito, vai receber aí sempre as melhores informações, estatística, números, tudo nos jogos do Flamengo ou de tudo que você quiser acompanhar, seleção brasileira, campeonatos, classificação, você acompanha tudo no SofaScore. Baixa agora mesmo o QR Code na tela para vocês aí. Bem, é impressionante quando o assunto é Flamengo, como tem gente que quer opinar e que quer aproveitar uma casquinha do engajamento do Flamengo. Cara, eu tenho que falar isso. É surreal, né? É surreal a forma que alguns jornalistas comentam quando o assunto se trata de Flamengo, né? Agora esse negócio do Bruno Henrique e tudo mais, é impressionante o que esses caras fazem, né? E aí são jornalistas, são ex-jogadores e tudo mais. E a gente teve o Felipe Melo, eu vou começar já direto por isso, pegar aqui então a declaração do Felipe Melo, tem muita notícia pra gente falar com vocês. Olha só, em suas redes sociais o ex-jogador Felipe Melo deu a sua opinião no caso do Bruno Henrique. Vi até uma parte do julgamento, mas não sei o que ele fez. Foi condenado, né? 12 jogos, 60 mil reais de multa. Agora, eu sim vi o desespero de um garoto, o Vitor Mendes, inclusive. Ele trabalhava e gerava recursos para pagar o tratamento do pai. Então, a minha pergunta sincera é, se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? É porque foi menos o que ele fez? Foi porque o outro cara influenciou em mais jogos e ele em menos? Se foi por isso, se foi isso, é justo. Pegou 12 jogos e vai pagar pelo que fez. Vocês acharam justa a punição pelo que ele fez? É uma justa punição ou não? Ou outras pessoas que fizeram 1, 2 anos pegaram, no caso, 1, 2 anos, fizeram menos ou igual? Não tem como eu chegar e falar que o Bruno Henrique mereceu 3 ou 4 anos, porque eu não sei, não vi, não comparei uma coisa com a outra, não comparei os casos. Mas eu posso falar uma coisa, independentemente se fez pouco ou muito, o cara que ganha milhões se queimar por isso é muito triste. Isso é muito triste. É um exemplo super negativo. Não sigam exemplos como essa gente, por favor. Tá? Então, ele utiliza ali, né, alguns exemplos de punições maiores para cobrar a mesma coisa que muitos palmeirenses torcedores estão fazendo. Então, o Felipe Melo está cobrando da mesma forma que muitos palmeirenses estão cobrando que o Bruno Henrique, a punição dele foi pequena. Aí fala, não, mas peraí, eu não sei muito bem, eu não estou sabendo. Ele mesmo fala, eu não sei. Então, se você não sabe, você não opina, né? Se você não sabe, você não opina. Agora, você está falando que a punição é diferente de alguns, aí talvez tinha que ver como é que foi. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, recentemente, você tem feito muitas críticas, né? Tem zoado muito o Flamengo também, né? Você ainda, quando estava como jogador, gostava muito de tirar uma onda com o Flamengo, então eu acho que tem uma mágoa, uma certa mágoa, inclusive, com o Flamengo. Fico muito triste de ver esse tipo de comentário.
chegando a deixar no ar aí que o Bruno Henrique, a punição do Bruno Henrique não foi justa, e que por que será, né? Por que será? Será que é porque dá mais engajamento e tal? É lamentável, tá? Cara, eu só queria trazer aqui alguns comentários. A gente postou a notícia com relação ao que o Felipe Melo opinou no caso do Bruno Henrique. E o Fabrício de Moura, quem é esse? Não conheço. Felipe Melo, não conheço. O Cleiton In, falando assim parece até um santo, né? A Bia Lima, se foi pouco ou muito, ele não é juiz para julgar, então não deveria ter entrado nessa de julgar e comparar com outros casos. Concordo, é exatamente o que eu estava falando, né? O DF Bass, belo exemplo ele dava em campo. O Flá Jarbas, irei dar uma de Romário. Felipe Melo calado é um poeta. O Juan mandou, o Ruf virou. Eric Gorito, quem é esse Felipe mesmo? O Edmilson Júnior, se ele falou que não sabe, então não deve opinar. Foi exatamente o ponto que eu tive. Deveria estar cheio de... Olha só, é mágoa, né, cara? Não é possível. Eu falei isso aqui, cara. Ele, quando era jogador, não era santo. Entendeu? Tudo bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, cara, opinar, dizendo que não sabe o que está falando, é melhor não falar nada. Olha, o Flamengo aí, sem acordo com a Libra, pediu o bloqueio do pagamento do pay-per-view da Série A. Agora que vocês vão ver, né? O pessoal fala que o Flamengo, o Globo e tal, vocês vão ver se a Globo não vai ficar bolada, né? Segundo o UOL, a reunião entre o Flamengo e os demais clubes da Libra para discutir a forma de dividir as receitas da TV do Campeonato Brasileiro terminou sem acerto. Assim, seguirá valendo a regra atual para a partilha do direito de TV aberta e fechada, algo que desagrada ao Flamengo. Os outros clubes não aceitaram mudanças, tá? Com esse formato, o Flamengo calcula que pode perder cerca de 100 milhões em comparação ao contrato de 2024. Já times como Bahia, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Vitória devem ter aumento na receita. O Flamengo ainda tenta negociar uma divisão melhor do dinheiro do pay-per-view. Como o contrato não é claro sobre esse ponto, o Flamengo enviou um aviso aos demais clubes e à Globo pedindo que a quantia não seja repassada até que haja a definição sobre as regras. A divergência começou depois que o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, assumiu a presidência do clube. Essa gestão passou a contestar os critérios de divisão ligados à audiência no contrato da Libra com a Globo. O acordo total entre a Libra e a emissora é de 1,170 bilhão por ano para os clubes da Série A. Além disso, existe uma parte variável entre 100 milhões e 200 milhões que depende da arrecadação do pay-per-view. Tá? Então o Flamengo não está satisfeito com nada disso que é falado e nada disso que tem sido prometido. O Flamengo não vai querer aceitar essa situação. A gente tem uma situação importante aqui para passar para vocês, que é a questão do Juninho, né? Sem proposta de venda, o Juninho será reaproveitado no Flamengo. Há 3 semanas, os representantes do atacante apresentaram ao clube 2 ofertas de empréstimo do futebol árabe. No entanto, a diretoria rubro-negra, informação do Pablo Rafael Rua, recusou, deixando claro que só aceitaria negociar o jogador em definitivo por um valor considerado justo. Dessa forma, a gente trouxe essa informação, inclusive, só com o valor justo que ia rolar. Mesmo estando na lista de dispensáveis, o atleta permanecerá no elenco até o fim da temporada, pelo menos. Apesar das poucas oportunidades em campo, Felipe Luiz demonstra confiança em Juninho. A suspensão de Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro deve abrir espaço para que o atacante volte, caso aí, né, o recurso seja julgado e tenha que cumprir mesmo, aí vai ter que recorrer ao Juninho, né, figurar entre os relacionados ali. A expectativa é que ele ganhe mais minutos na competição no Brasileirão. Recentemente, até porque o Bruno Henrique pode atuar na Libertadores, até o momento não há nada que impeça. Recentemente, Felipe Luiz teve uma conversa demorada com um jogador em particular, que vem indo bem nos treinamentos e apresentando boa condição física. Vale lembrar que a contratação de Juninho contou à época com o aval do próprio treinador do Flamengo. Vou trazer para vocês aqui que o Flamengo finalizou mais um dia de treino, né? E o Eric Pulgar, inclusive a gente tem o Juninho que eu falei, né? O Juninho aí, olha só. Tá aí a imagem dele, né? Treinando com o Luiz Araújo, sendo aí reaproveitado no Flamengo, até pela questão do Bruno Henrique. O Felipe, que a gente falou mais cedo, que ainda não renovou o seu contrato.
O Pedro, feliz da vida, vivendo um momento aí diferente no Flamengo. O Bruno Henrique, olha aí, Bruno Henrique treinando normal, né? Bruno Henrique treinando normal. E aí os caras querem sempre, né, polemizar, falar alguma coisa, né? Impressionante. Mas o Bruno Henrique treinando normal, tá? O Eric Pulgar, vou falar para vocês, estão treinando também. O treino foi às 9h30 da manhã no Ninho do Urubu, tá? O time preparando aí para o jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Mas o Eric Pulgar só deve retornar mesmo para o jogo diante do Estudiantes, tá? O segundo jogo na Argentina. Cara, é muito importante a gente falar aqui. O pessoal lá no Uruguai, os torcedores do Uruguai, estão postando aqui incessantemente, isso é muito legal. Olha só, olha esse recado. Agora, isso aqui foi uma postagem, tá, de um brasileiro reparando isso. Agora dou um pouco de razão a quem não é Flamengo. Na boa, ver a seleção uruguaia colocar um grito, solta o Arrascaeta nessa porra. Foi a seleção do Uruguai que postou. Solta o Arrascaeta nessa porra, porque ele tá muito bem no Uruguai, metendo gol, assistência, jogando demais, né? E aí eles postaram o lance do Arrascaeta, né? E colocaram o solta o Arrascaeta nessa porra. O Uruguai fez isso, tá? Um vídeo oficial e ainda um funk feito para ele, né? Que foi feito pelo Pose, realmente, né, desalentador, mas a tendência é piorar. Sim, ano que vem a torcida pelo Uruguai será inevitável. Torcedores do Flamengo postando, e que depois dessa, pelo Uruguai, o próprio técnico do Uruguai, o Bielsa, elogiando o Flamengo. Não tem como você não ter um carinho, torcer pelo Arrascaeta, pelo Varela, que estão bem demais, talvez o Vinha, talvez o De La Cruz, na seleção do Uruguai, na Copa do Mundo. Você vai torcer pro Brasil? Vou torcer pro Brasil, óbvio, mas não tem como não torcer também um pouco pro Uruguai, torcer pro Uruguai chegar longe, né? Inclusive, como fica bem o Arrascaeta com a camisa da seleção, a camisa azul claro da seleção uruguaia, né, cara? E como jogou demais o Arrascaeta. Olha, a gente então tem aqui só uma última informação importante, que o Everton Cebolinha deve ter o seu futuro sendo definido agora para 2026. O Grêmio quer contratar o jogador, quer assinar com Everton Cebolinha, de 28 anos. Tá? A decisão aí, ele é considerado peça importante pelo Felipe Luiz, mesmo não tendo tanta minutagem, ao contrário do Michael, Juninho, alguns jogadores que o Flamengo aceitaria negociar. O Cebolinha, o Flamengo exige um valor a mais, né? Então a decisão abre o caminho aí para conversas de renovação contratual a partir de janeiro, mesmo com um Grêmio interessado. É possível que o Cebolinha seja renovado, tá? O Felipe Luiz gosta do jogador, ele tem contrato até o fim de 2026, o diretor José Boto já se reuniu recentemente com o Márcio Cruz, entendem que ele teve lesão recente e que por isso não está aí no melhor do seu momento, mas eles valorizam o Cebolinha, tá? Então a postura do Flamengo coincide com a vontade do próprio jogador. Pessoas próximas a Cebolinha garantem que ele está mais inclinado a permanecer no Flamengo do que voltar ao Grêmio em 2026, tá? Ele ainda entende que tem espaço para crescer no time e ver a renovação como prioridade, tá? Então Cebolinha deve... o Grêmio segue de olho, né? Eles estão sempre falando nisso, né? O agente do atacante assegura que não recebeu contato nenhum oficial do Grêmio, mas o Cebolinha está aí, né? Com a possibilidade de renovar com o Flamengo. Então, eu torço que ele melhore, que ele comece a ter mais minutagem, que ele vá bem aí nos próximos jogos e que possa aí ser mais um jogador à disposição aí na esquerda para o Felipe Luiz, que agora tem o Samuel Lino, está muito bem, e seria interessante, né? Com a punição do Bruno Henrique, você não tem nem ele como atacante, nem ele como ponta. Então você vai precisar muito do Everton Cebolinha. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!